In the Jesk you gave explanation of name Nityananda in Thai, and could you please explain explanation of name Gauranga Mahaprabhu, Sachinandana Gaura Hari? A devota fez uma pergunta que ele explicou antes o significado de Nityananda Prabhu. E agora ele gostaria de ouvir a explicação do nome Sachinandana Gaura Hari. O nome é Gaura, Gaura Hari. Sua compleição. E Hari quer dizer que ele roubou. Aquele que roubou a compleição. Aquele que roubou a compleição de alguém, Krishna. Mas de quem ele roubou essa compleição? De Srimati Radhika. Por essa razão, um nome é chamado de Gaura Hari. Roubou o humor e a compleição de Srimati Radhika. Porque o amor, ele não usa as palavras diretas. O amor, ele sempre atua tal como uma cobra. Ahi significa cobra. O amor, ele funciona como um zigue-zague. Dessa forma, o amor, ele não se apresenta de modo direto. Por essa razão, o nome é Gaura Hari. Gaura Varna. E Hari é aquele que roubou, ou seja, aquele que roubou a compleição de Srimati Radhika, aquela tez clara dourada, aquela tez clara dourada e também o seu humor. E o nome é também Gaura. Go significa Govinda. Ira significa Radha. Então, agora o mesmo Krishna, ele aparece na forma combinada de Govinda e Radha. Por essa razão, Gaura. Todos os nomes possuem algum significado oculto. Então, Gaura Chan. Gaura é Govinda e Radha. Radha Krishna Prema Radhini Satkrishna. Now Radha and Krishna, they are prema manifest in the form of o prema de Radha e Krishna se manifesta na forma de Sachinandana Gaura Hari. Eles são um, porém se manifestam em dois. Então, novamente, se manifestam como um. Um, dois e um novamente. Um, dois e novamente um. Um é Krishna. Dois, Radha e Krishna. E aí, novamente, a forma combinada de Radha e Krishna se manifestou como um, conhecido como o Senhor Chaitanya Mahaprabhu. Compreende? Um, dois e depois novamente um. Потом один, потом опять два. Один, два и опять один. And by one. By one. Путаешь один, получишь второй подарок. Compre um, leve outro. Já viram essa promoção? Normalmente
no mercado, as lojas fazem esse tipo de promoção, não é? But business people, they use this, they are Tem essa only estratégia de marketing. Бизнесом занимается, они используют это в Você собственном compra um бизнесе. buy one, get e one, huh? ganha um Free one. de Они graça. говорят, É, покупаешь um de один, brinde. получаешь второй и третий в подарок. Huh? Actually, no one give free. Mas na verdade ninguém dá nada de graça. One, that means they are taking money. Quando você compra um, já tá o preço incluso ali do outro que eles dizem que é de Из graça. двух предметов входит еще и третий. Already, businessmen, they took all money for two. Бизнесмен уже Então, no marketing, quando eles colocam ali o preço de um e ganha o outro, já está o preço dos dois incluso. Get one. Dessa forma, então compra um e um é grátis, um vem de brinde. You will say, okay, give me a free one. Mas e se você chegar, né, no mercado, na loja e falar, ah, então tá bom, eu quero o I grátis. will buy. E depois eu vou comprar esse outro. Нет, вначале покупай первый. Huh? You understand? Понимаете? There's written there, buy one. Tá escrito, né, na loja ali. Ah, compre um e ganhe outro. Então chega na loja e fala, ah, eu quero o que é de graça, o que é brinde. Aí na loja eles vão te dizer, então primeiro você vai ter que comprar um para ganhar outro. Нет, покупай Aí вначале você vai первый. ganhar o seu brinde. So when you want to buy one, Но когда вы покупаете then you первый, automatically they added. Então quando você vai comprar um, входит в стоимость за два eles já продукта. embutem ali o preço dos dois Так itens. это или нет? In the same way, Krishna. Da mesma forma, Krishna, Then Krishna he manifested in two forms. ele se manifestou em duas formas, Radha and Krishna. Radha e Krishna. Yeah? For this you can say Eko Aham. Поэтому говорится эко I am хам. one. Я Krishna said, один. I am. Кришна сказал, я один. Then Bahusami. Затем Bahu Баху. Then I Sami, want to perform sweet lila. eu quero realizar doces lilas. For this I Por essa manifested razão, many forms. eu manifesto muitas formas. Then again Então, novamente, manifested manifesto Он проявился как один. em uma Krishna, forma. То есть был Кришна, his Shakti. потом он Krishna, проявился со своей шакти. e sua Shakti, a sua potência. Hare Krishna, Hare potential. Onde Shakti, está Shakti, Krishna, Shakti, lá Shakti, está Shakti, Shakti, a Shakti. sua potência. There are no difference of Não há Shakti and diferença Shaktiman. entre Shakti, a potência, e Shaktiman, But sometimes Shakti potency o manifests, possuidor da sometimes potência. Но это энергия Mas às Шакти, vezes она иногда Shakti проявлена, se иногда нет. manifesta e às There is vezes não something se what is manifesta. Amurta and it's called Amurta. На санскрите это называется мурта и амурта. A palavra em sânscrito é murta e amurta. Inside. То есть Ou у Кришны, seja, у quando него Krishna está lá, сразу automaticamente будет Shakti, a potência está lá. Ekoham, I am one. Поэтому говорится эко-ахам, я Por один. isso se diz também Ekoham, Krishna, como Eko is Swarup. Radha e Krishna, Asadite, Eko Swarup. Radha Krishna is one. Radha e Krishna, But when eles Krishna são is thinking, mas quando Krishna está I perform pensando, sweet lila, eu this vou is their realizar only uma heart. То есть они doce являются лила, единым целым, но когда e esse Кришна desejo хочет vem no seu реализовать свою coração, лилу, тогда его энергия Шакти исходит из его сердца. И And that is проявляется в manifested in two forms. правильном виде. então И nesse это momento se двух manifesta формах. em duas Radha formas, and Krishna. Radha e Krishna. And so saying Radha Krishna Eko is Swarup. Lilaro Sasadite Daridori Ru. Then again Radha and Krishna combine together and manifest in the form of Então, novamente, Janana Gaur. Radha e Krishna, Потом Рада и Кришна de вновь forma соединяются combinada, вместе, se manifestam na forma de Satinandana Gaura Hari. Janana Gaur Hari ki Джай. Jai Jai. Шира. Okay, another question. Есть еще вопросы? Ok, mais uma pergunta. Go ahead. У кого есть вопросы? What is your name? Бринам Чандр, ты можешь окошко закрыть? Там тянет. Kamalakanta. His name Камалакан. Kamalakanta. You saved your head today. Сегодня голову обрел? Нет, нет. А? Yesterday, in the evening. Even. Why? Почему? Just like this. Purnima is good. Хорошо бриться в Пурниму, в полнолуние. Okay, what is your question? Какой там? About initiation. Давай вкратце суть. Давай.
5 years ago you gave initiation to his friends in Moscow. Há 5 anos I atrás, told that this is Harinama initiation. você deu iniciação para alguns amigos meus em Moscou. Eu disse a eles que isso era Harinama. Так, если я сказала, почему я не перебила? Потом я сказала. Like, First listen all his service, they will tell. A Gurudeva pediu para a tradutora primeiro ouvir e traduzir depois. Единственный вопрос. Является ли посвящение нарушения свободы воли Крыла? Второй вопрос. Почему это не является явным аппаратом? Давать святое имя тем, кто не верит. И, соответственно, если примеры таких посвящений в этой сампрадае задаются посвящению людям, которые только не имеющие веры, не желающие. Есть ли это в Писании? he says that his friends were non-devotees, they had no faith, and they got initiation. What initiation? Harinam. Harinam. Os amigos dele não eram devotos e tomaram Harinama. Is it because they did not know anything, they came kind of like first time? Eles And foram they pela did primeira not know vez like nine, e não conheciam muito. Namaparatha and что там первый? Нарушение свободы And воли. is it no, it's like broken their free will. A pergunta do devoto é se esses amigos dele que tomou Harinama podem causar alguma ofensa, porque eles não conheciam nada, se quebrou. Повторение святых имен. И у них нет понимания, кто такой So Господь. Guru Vaishnava, they are very kind. Но Гуру и Вайшнавы очень добры. O livre-arbítrio. Они вдохновляют их, How to chant holy names. чтобы они Então, повторяли a alma святые имена. condicionada, só um minutinho que eu vou voltar aqui rapidinho. So, if your Sukriti is not met, Vaishnava, they are very kind. So, А духовные души, they have no taste to chant holy name, they have no idea of Lord. у них нет вкуса к A alma повторению condicionada святых não tem имен, gosto у них por нет cantar os понимания, santos кто nomes, такой não Господь. tem ideia de quem é o Senhor. Então, Guru e Vaishnava, eles são muito gentis e vai inspirá-los a como cantar os santos nomes. Because if your Sukriti is not Porque se o Sukriti mature não and tiver accumulated, acumulado e maduro o suficiente, your faith not coming. então a fé não virá. For their Guru Vaishnava, Por essa razão, Guru e Vaishnava, eles são muito gentis. Ele vai ali criar, cultivar essa fé no coração do discípulo. one day he chanted also. Então, essa pessoa, esse amigo dele, amigos, já cantou um dia que foi, que seja os santos nomes. One day he also chanted holy names. Por um dia, quando ele tomou o Harinama, ele escutou e cantou. Hare Krishna, Hare Krishna. Quando eu dou a japa, eu também dou mantra. Então ele cantou, não cantou? Compreende? When I say, okay, we chant, take Japamala. Então, quando eu vou dar a japamala, animala, eu sempre falo, canta um mantra. Então, naquele momento ele cantou, não cantou o mantra? That is also Sukriti. Isso também é Sukriti. But he is not created Sukriti to for this regard. Mas ele não criou e acumulou mais Sukriti. Por essa razão, a Bhakti dessa pessoa, desse devoto, não se manifestou. Esse é o processo. Jamil just gave his son's A Jamil, ele deu somente o nome do filho dele, Narayana. First time we chanted name Narayana. И вначале, когда он повторил, E pela primeira vez que ele chamou o filho dele, Narayana, todas as suas atividades pecaminosas anteriores elas foram destruídas. Honestly, this is very powerful. Isso é muito poderoso. Conditions, so they have no first, they have no faith in holy. A alma condicionada não tem fé nos santos nomes. имя. Tananduru told to Jagai Mati, chant holy name, they become very.
Nityananda Prabhu disse para Jagai Madai, cantem os santos nomes. Eles ficaram bravos. Nityananda disse, ei, cantem os santos nomes para Jagai Madai. They also repeat to Nityananda Prabhu. Они даже ударили Нитянанду. But Nityananda gave mercy on them. Но Нитянанда просто Eles também bateram no Senhor Nityananda, né? E Nityananda deu misericórdia. Very kind. Da mesma forma, Guru e Vaishnava são muito gentis. Que seja por um dia, cante os santos nomes. That is also даже если день не повторяется, enough for them. Mesmo que seja por um dia, por um That is segundo. also reserved for his whole life also. это с ними останется на всю жизнь. Às vezes já é o suficiente para a vida inteira. Compreende? One day you chant. Um dia que você cante, um momento que você cante os santos nomes. That is the Shabda Brahma, transcendental language. É Это Шабда Брахма. Shada Brahma, Вибрация. vibração transcendental. You give the seed in your hand. É assim como você recebeu a semente no seu coração. You will not lose anything. E você não vai perder nada. Give an example. Vishwanath Chakravarti Dá um gives exemplo. example. Vishwanath Chakravarti Pad, ele dá um exemplo. When the farmer Quando um agricultor, ele vai Фермер, он plantar, почву. vai cultivar um campo, so some also grains algumas automatically fall down. sementes, alguns grãos, automaticamente vão cair ali no chão. Have you cultivated wheat, Вы когда Aí você vai cultivar qualquer semente, barley grains, and или ячмень, qualquer или grão, какие-то культуры. trigo, you can notice those who are Вы можете заметить você это. vai perceber. farmer, they can understand. Os agricultores, eles entendem isso. Пример такой привожу. When they cut it, then what is called wheat, Quando eles estão cortando assim some also grains as will sementes fall down in do the trigo, algumas sementes assim, elas já automaticamente já vão caindo no chão. Когда фермер, он делает почву, то какие-то семена просыпаются и падают в землю. that will be maybe many months automatically fell in the ground. E elas ficam ali talvez por meses no chão, 2, 3 When the meses. season will come, Но приходит, когда приходит должный you сезон, can see that the grain automatically sprouted. вы E aí можете você vai ver видеть, que что семена сами naturalmente собой aqueles grãos, aquelas sementes que caíram no chão, elas começam a brotar. E a planta começa a crescer. Same way Guru Da mesma Vaishnava forma, did it. Guru e Vaishnava, eles dão os santos nomes, ou seja, eles plantaram essa semente dos santos nomes no coração daquela pessoa, do devoto. E um dia, talvez numa vida, talvez depois de 1000 vidas, depois de servir muito, vai desabrochar. So saying this, Maya Vikramana Sosti Tattavadana Vidyate Sarvamopi Asa Dharmasa Prayati Mahatru Bhayat. This is powerful. Isso é muito, muito poderoso. Um pouquinho de prática, um dia que você cante os santos nomes, хотя бы немножко они попрактикуют. That is very powerful. Это é очень muito poderoso. могущественно. So what you can say? One thing is that when Guru and Vaishnava do the Harinam, he is saying, you want or not? Quando Guru e Vaishnava, eles te dão o Harinama, eles sempre perguntam, você quer ou não? Não é algo que é dado à força. I want. Then you give. E aí a pessoa vai dizer, sim, eu quero. Aí o Guru vai dar no Harinama. You understand? Compreende? When anybody can, okay. You Quando want? alguém vem, eu sempre pergunto, você quer? Quer tomar Harinama? Aí se a pessoa fala sim, então recebe. And at that time you also chanted holy name. E naquele momento de tomar o Harinama, a pessoa também canta os santos nomes. Isso é muito poderoso. Because the resolve in heart. Потому что это уже будет заложено в их сердце. One day will be И однажды Porque ali vai ficar это uma прорастет. semente reservada no seu coração que um dia vai because of brotar. transcendental vibration. Потому что это Шабда Брахма. Porque Shada Brahma vem vibração transcendental. E isso é o processo. Esse é o processo. Mas a alma condicionada, ela não quer cantar os santos nomes. Mas Guru e Vaishnava, eles insistem, né? Ó, toma, cante os santos nomes. Assim como quando a criança não quer comer e a mãe, né, ela força, ela vai falar pro filho dela, né? Olha, come aqui. So what is the offense? Who is the offense?
Então, qual que é a ofensa, né, que esse seu colega cometeu? condition so Ele não tem ofensa. Ele já está em Maia, já é uma alma condicionada, aparada. Por essa razão, nesse mundo material, one person already in the jail. aquela pessoa que está nesse mundo material já está automaticamente na cadeia. Por que está na cadeia? Why? Por quê? Why police put him in jail? Porque a polícia colocou a pessoa na cadeia. Porque ele é um He committed. ofensor, ele cometeu um crime, uma ofensa. Não é verdade? This material world is Esse as mundo material jail. é assim como uma prisão, uma cadeia. You understand? Vocês compreendem? Already offender. Então, todos que estão aqui são ofensores aparados. Mas mesmo assim, né, o Guru vem e dá os santos nomes. Isso é muito poderoso. Because his Sukriti is not mature and accumulated. For this regard he does not understand. Mas porque o seu Sukriti não está maduro e acumulado, por essa razão ele não entende o significado real dos santos nomes. Mas um dia ele vai entender. Mas você não pode dizer que ele não cantou. Ele cantou. Hare Rama, Hare Rama. He chanted or not? Ele cantou ou não cantou os santos nomes? Они же повторяли за You Вайшнава. cannot say he never chanted. He chanted. Então você nunca pode dizer que seu amigo não cantou os santos nomes. Ele cantou, mas se o Sukriti não está maduro, He did. Им не доставало сукрити, поэтому больше они не повторяли. Asatsanga. У них была асатсанга. a satsanga. Причин. Not the way in Guru and Bhajan, that is that answer. One Mas- day it will be and stop. Esse mantra, essa semente que o Guru dá, é uma vibração transcendental e um dia ela irá brotar. Today Lord Chaitanya Bhadi, Darideka Tarika Krishna Bhadis, Amara Gana Guru Tarai. Mahaprabhu. Mahaprabhu disse, I give you order to you. Я даю вам наставление. eu dei uma ordem a você. See anyone. Se você ver alguém, Oh my brother. diga, ó meu irmão, ó minha irmã, cante os santos nomes. Hari Kaho Krishna Upadis. Amara Gana Guru Tarai. This is the first step. Esse é o processo. I know many people taking Diksha. Eu sei que muitas pessoas também tomaram Harinama Diksha de Gurudeva. Eu vi milhares e milhares de pessoas. Vários discípulos de Gurudeva, né? E aqui agora, quantos discípulos de Gurudeva tem aqui? Quando Gurudeva veio para a Rússia, Каждый год он давал quantas по pessoas 300 посвящений. por ano tomavam Harinama? Где они E все? cadê essas pessoas? Cadê esses devotos? Спроси Onde eles estão? Aqueles devotos sêniores, todos os anos, 300, 400 pessoas, às vezes 700 pessoas de uma vez tomando Harinama, Diksha. Faz quanto tempo que Gurudeva veio aqui na Rússia? Quantos anos? Tá, 10 anos. Então a gente está falando de 5.000 pessoas, 7.000 pessoas. E onde elas estão? Cadê? Где они разбрелись? Você compreende? Então é de acordo com o Sukriti. В соответствии с Сукрити. Bhaktivedanta Swami Maharaj, ele diz, nunca fique surpreso Никогда не com aqueles que, estando na nossa consciência de Krishna, vão para Maya. Não fique surpreso com isso. Fique surpreso com aqueles que ainda estão na consciência de Krishna, realizando seu bhajana e seu sadhana. совершать баджаны садханы. Почему? Por quê? Porque Maya é muito poderosa. Maya é muito feroz. И она стягивает E ela puxa a pessoa assim para a pessoa cair. Compreende? Bhaktivedanta Swami Maharaj, ele deu muitos dikshas, deu muitos sannyasis,
E mesmo assim essas pessoas abandonaram, esses devotos abandonaram. Mas não é culpa de Bhaktivedanta You Swami. understand? Você compreende? This is not his fault. Это не его вина. Guru Vaishnava, they also try to help you. Guru e Vaishnava, eles tentam ajudar a vocês. Mas as pessoas não But where they will go? Ну куда им идти? vão pra Maya, né? Às vezes não tem jeito. From the jail of Maya. Elas não conseguem sair das garras de Maya. So Bhaktivinoda Swami has given example. Então, Bhaktivedanta Swami Maharaj, ele dá um exemplo. Like a expert and fisherman. Guru, ele é assim como um pescador muito habilidoso. Uma vez teve um livro, Prabhupada de Lamrita, e fala, Guru, ele é assim como um pescador muito habilidoso. Пример, что гуру это как искусный рыбак. Ele usa esse termo. Guru é como um pescador То есть muito Прабhu habilidoso. говорит о том, что гуру это как искусный рыбак. Fisherman is catching O pescador, ele vai lá e Ловит рыбу. vai pescar o peixe. baits in his one fist Ele pega assim o and throw anzol, coloca На крючок a isca бросает e в воду. joga no lago. fish. Aí vai lá e pega um peixão. Проглатывает. O peixão, na verdade, ele pega aquela isca, ele morde a minhoquinha. Inside is a hook. Mas dentro tem o quê? Tem um gancho, né? Tem o anzol que fica preso na garganta do peixe. Fish also running. Aí o peixe ele fica ali com o anzol preso e correndo de um lado para o outro, nadando. Aí o pescador ele fala, olha, esse é um peixão. When the fish running, E quando he is giving more o peixe começa a nadar de um lado para o outro, ele vai lá e vai dando mais linha. Она уплывает дальше, то рыбак, он наоборот отпускает эту леску. and the fish also running. И эта рыба, она плавает, что-то там, уплывает все дальше и дальше. E o peixe começa a nadar de um lado para o outro. Running, И эта рыба, она все плавает и плавает. O peixe está lá na água nadando become very tired. e uma hora ele vai cansar. And fisherman he now he is very Понимает. tired. E aí finalmente o peixe cansou de nadar de um lado para o outro. И что он начинает Aí o que o pescador faz? Ele começa a puxar a linha. You understand? Você entende? Same condition so A alma condicionada, when they receive quando recebe mantra from Brahma Guru, Когда не получает Nama Mantra de um guru fidedigno, isso é o quê? É assim como o anzol que está preso na garganta do peixe. Mas a pessoa, né, ela às vezes vai para Maya, vai nadar de um lado para o outro. Maya é como um lago. pond. Você não vai conseguir sair desse lago de Maya. Fish cannot go out from this pond. O peixe não consegue sair do lago. That means it's Maya. Então tudo isso é Maya, o lago. But when he running, Mas aí ele fica nadando de um lado para o outro. when he Guru, E aí quando ele cansa, o guru vai lá e vai puxando a linha. вытаскивает ее. is giving this mantra. Quando o guru dá esse mantra, automaticamente Он уже внутри. o anzol vai ficar preso na garganta. Huh? This is the first. Esse é o processo. You read this book. Vocês já leram esse livro de Prabhupada? Prabhupada Lilamrita. И там приводится эта история. É uma belíssima história. Understand? Compreendem? Попробуйте это понять. Guru is very kind. Гуру Вайшнава очень Guru e добрый. Vaishnava eles estão chorando. And says, Nya Vikramana so Satyavana Vidyate Sarvo Vyasa Dharmasya Trayate Mahatu Bhaya. Learn this verse from Bhagavad Gita. Aprendam esse verso do Srimad Bhagavad Gita. Кришна сказал, Um dia que você cante, Satyavana Vidyate. Satyavana, there are not any for this one. Any bad reaction will come. то есть никакие дурные nenhuma реакции не reação má, negativa virá. Understand? будут, понимаете? One day chant, 1 second chant. Um dia, Даже если cantando santos nomes, um segundo que seja cantando santos nomes. Bhaktivedanta Swami Maharaj used to say, even you also not Bhaktivedanta Swami Maharaj, ele também, right, then okay, then give me. ele deu Harinama Diksha, mesmo sem encontrar com seus discípulos, através de uma carta. написал, и мы получали это посвящение. Understand? Понимаешь? Every acharya, there is his own Cada acharya and Vaishishtamani tem o seu próprio Ну, characteristics. в
каждого sistema. вайшнава есть своя особенность. Every acharya. Каждый ачарья означает гуру. Bhaktivedanta Swami Maharaj. Bhaktivedanta Swami Maharaj, ele deu muitos harinamas e dikshas dessa forma, através de cartas. Посвящение в Харинаму, Дикшу, понимаете? Many also they did not meet with Bhaktivedanta Swami. Muitos dos seus discípulos sequer encontraram com Bhaktivedanta Swami Maharaj pessoalmente. They want to do that. Порой по телефону даже. That time our telephone, mobile not Naquela época não havia celular ou mesmo telefone disponível em qualquer local. because he sent the paper. Era tudo feito assim em papel, cartas, Письмо. pelo correio. It depends on this. Ele dependia disso, né, de cartas. Even how to do the initiation, how Ну, to то есть по-разному дается посвящение, и как ученик принимает это посвящение. Mas depende também como que cada guru dá a iniciação. Cada um tem seu método. Помните, маленький? Слишком много эфира занимаете. Может быть, какой He's asking, this hook, it should be only initiation or it can be Harikatha? A devota perguntou, esse anzol, ele é o quê? Ele é o Harikata ou ele é o Harinama? Gurudeva disse, não, realmente é o Harinama. specific. Но Харинама и Дикша мантра это нечто особенное. Harinama e Diksha Mantra é muito específico. Specific way, they giving this Harinam and Diksha. Поэтому Харинама и Дикша дается особенным образом. You understand? Because this is not for the general. Harikata é algo mais genérico para o público em geral. Devotee, non-devotee. Seja devoto, não devoto, todos podem escutar. Mayavadi, Kurmi, Até Mayavadi, Karmi, Gyani, Yogi, qualquer um. Compreende? Por essa razão, Sukadeva Goswami Pad, ele falou Harikata na Assembleia de Parikshit Maharaj. Ну, то есть там много было слушателей. And Все не слышали. some also they got it. And just coming for E algumas pessoas ali what is going on this. Ну, некоторые просто из Elas интереса решили посмотреть. foram somente por curiosidade. Was saying, since Sanskrit, auto, anauto, many times people come. Então, diferentes pessoas Generally, vêm. Isso é algo mais genérico, público, né? Harikata, Sukadeva Goswami Pad, ele deu Harikata specific way to especificamente para quem? Но Para Parikshit Maharaj. он особенным образом давал Харикатху кому? Парикшит Махараджу. so other people. Então, as outras pessoas que estavam ali sentadas estavam ouvindo também. Estavam ouvindo, indo. Por essa razão, Поэтому это называется Шука É. Парикшит Самвад. Разговор Shuka Parikshit Samvad. Mesmo nessa assembleia de Shuka Parikshit, Shuka Goswami Pad, ele, perdão, Sutta Goswami Pad, ele disse, eu estava lá também. Eu escutei esse Harikata. E depois, Sutta Goswami Pad, ele disse o mesmo kata para os rishis. Agora, lendo o Srimad Bhagavatam, o primeiro capítulo você consegue ler. И там в первой главе объясняется Сута, Шанакади, Самвад. Shutta Sanakadi Sambhav. No primeiro capítulo do Srimad Bhagavatam. All the rishis, munis, Uma vez todos os rishis e munis, they perform their sacrifice. eles estavam realizando sacrifício de fogo. Они совершали, в Лисуна и Мишране совершали огненное жертвоприношение. In the meantime, Sutta Goswami Pad E А это в- durante o sacrifício de fogo, Sutta Goswami Pad chegou. Шанакади Риши, Então, Shanakadi Rishis, eles они поднялись levantaram на dos свои seus асаны. ashanas e de forma muito humilde, eles prestaram as suas reverências aos pés de lótus de Sutta Goswami Pad. Then Sanakadi Rishi, this statue of the Sutta Goswami.
Então, Shonakadi Rishi, eles começaram a perguntar para Sutta Goswami Pad, e eles perguntaram, fizeram 6 perguntas. How many questions? Quantas perguntas? 6. Sonakadi Rishi, they asked Sutta Goswami. Os Shonakadi Rishis, eles perguntaram a Sutta Goswamis 6 perguntas. E essas são as 6 respostas do Srimad Bhagavatam. So that when Sutta Goswami Pad, he gave, before giving answer, that when Sutta Goswami Pad, he told, Então, Sutta Goswami Pad, ele disse, I am giving the answer to you. eu estou dando a resposta a vocês, essas 6 perguntas. In the assembly house of Parikshit and Sukadeva Goswami Pad. Porque foi o que eu ouvi na Assembleia de Parikshit Maharaj, pelos lábios de lótus de Shukadeva Goswami. Por essa razão, Sutta Goswami Pad, ele glorificou sobre Shukadeva Goswami. Então, Sutta Goswami Pad, ele glorificou acerca de Shukadeva Goswami. É um belíssimo sloka. Agora vocês estão lendo o Srimad Bhagavatam. Então é chamado... Который вы читаете, это на самом деле разговор Сутта Госвами и Шонакади Риши. Он сказал. Quando Sutta Goswami Pad, quando Sukadeva Goswami Pad, ele disse o seu Harikata para Parikshit Maharaj, eu também estava lá, disse Sutta Goswami para os Sonalkas Rishis. Então, Sutta Goswami Pad, ele ouviu Bhagavad Gita de Sukadeva Goswami. Muitas pessoas também ouviram ali na Assembleia de Parikshit Maharaj. Mas eles mencionam primeiramente Sutta Goswami. Esse é o processo. Понимаешь? Some question from Kishori Mukha. Tem um outro devoto com pergunta. He's asking, how can a person understand if it's a Vaishnava being able to pronounce Shabda Brahman? Shabda Brahman. Or just a sadhaka Vaishnava pronouncing whether Namakvarat or Namabhas? Se é Namabhasa ou Namaparada, Vaishnava pronunciar Shada Brahma. Perdão, Sada Brahma. Primeiro, precisa compreender o que é Namaparada. São 10 sintomas de Namaparada. Satan Ninda, aquele que critica a Guru e Vaishnava é chamado de Satan Ninda. E isso também é uma Namaparada. Segundo, aquele que pensa que Krishnanama, o nome de Krishna e o nome de Shiva são iguais. Então tem todas as 10 diferentes sintomas de Namaparada. Namabhasa. Como você vai saber que você está cantando os santos nomes? Aquele que canta os santos nomes, porém não tem um relacionamento com o Guru, e simultaneamente não tem ofensas nem aparadas, não tem Sambandha Gyanam, e também não tem ofensas. Então é chamado Namabhasa. Compreende?
é muito simples de compreender. Namabhasa é isso. Aquele que não tem relação com Guru e Krishna e não cometeu nenhuma ofensa a Guru e Vaishnava. E naquele momento, ele cantou os santos nomes, aquele é chamado Namabhasa. E Shuddhanam, quando ele tem o conhecimento do relacionamento. E nenhuma ofensa, Sambandha Gyana. E ele canta os santos nomes. E esse é o Shuddhanam, os santos nomes puros. Compreendem? Então, primeiramente, procure compreender o significado de Namabhasa, Namaparada e Shuddhanam. Namabhasa, Namaparada e Shuddhanam. E Namabhasa também há diferentes tipos de Namabhasa. Se vocês lerem os meus livros, como Joias do Coração, ou Harinama Chintamani, esse Granta, Jaiva Dharma também é explicado esse conceito de Namabhasa. Então, diferentes tipos de Namabhasa. Compreendem? Então, diferentes tipos de Namabhasa. Então, quando você tiver Shastra Gyana, conhecimento do relacionamento, então você poderá ter discernimento daquilo que é bom ou ruim. Igual um bebezinho, ele não tem discernimento daquilo que é certo ou errado. Porém, conforme esse bebê vai crescendo, vai para a escola, universidade, então ele vai tendo esse discernimento do que é certo e do que é errado. Não é verdade? Compreendem? Quando você vai para a escola, colégio, para aprender o que? O conhecimento. Shastra Gyana. E quando você tem esse conhecimento das escrituras, você vai poder ter esse discernimento do que é correto e do que é errado. Então, é necessário conhecimento, Gyana. Mas Gyana, ela não dá a autorrealização. A autorrealização, ela vem através da misericórdia de Guru e Krishna. Mas então o conhecimento, ele pode vir e você poderá então ter esse discernimento do que é bom e do que é ruim. Primeiramente é necessário Shastra Gyana, conhecimento do Shastra. A vida espiritual é isso, associação com o sadhu, escutar Harikatha, ler o Shastra. E então você vai ter vai poder discernir o que é certo e do que é errado. Por isso é necessário Sadhu Sangha e Harikatha. Se você escutar Harikatha, então você vai ter esse discernimento do que é correto e do que não é. Mas a alma condicionada, ela tem essa tendência de pensar que eu sou somente esse corpo. Somente dormir, comer. Ontem tinha um bebezinho muito belo. Eu recitei esse verso. A alma condicionada, ela não tem ideia de nada. Ela só quer conseguir alcançar 4 coisas. Antes vocês de chegarem na consciência de Krishna, o que vocês faziam? Estavam absortos nas 4 coisas: dormir, comer, se defender e se acasalar.
размножение и борьба. Now coming in Sadhu Sangha. E agora vocês estão em Sadhu Sangha, associação com um devoto puro, escutando Harikatha, lendo os granthas de Arvadharma. Então vocês vão poder compreender qual que é a essência dessa vida, qual que é o significado da vida humana, o propósito. Vocês sabem, porque vocês aprenderam os slokas. Agora vocês estão aprendendo esses slokas e agora vocês podem compreender completamente. O que? Eu não sou esse corpo. Eu sou o quê? Um servo de Krishna. Jiveras Swarupahoy Krishnera Nityadas. E vocês aprenderam esse verso? Quem já aprendeu? Jiveras Swarupahoy Krishnera Nityadas. Você já aprendeu? As pessoas estão repetindo. Então vocês vão entender ou não? Agora vocês estão aprendendo esse verso. A autorrealização virá. Mesmo que a autorrealização não chegue, mas você vai aprender o verso. Eu não sou esse corpo, eu sou uma alma. E a alma é uma serva de Krishna. Agora esse conhecimento chega, não é verdade? Então, Sadhu Sangha é o quê? Primeiramente, o conhecimento virá. Shastra Gyana, ouvir Harikatha, mas praticar, cantar os seus nomes, cantar o mantra, seguir os 4 princípios regulativos. Então, pouco a pouco, a autorrealização virá. Compreende? Esse é o processo. Sadhu Sangha. Sem Sadhu Sangha, a realização não virá. A autorrealização. Então agora vocês estão na consciência de Krishna. Vocês estão comendo carne, sim ou não? Você come carne? Mas e antes? Então por que agora vocês não comem mais? Porque agora você teve essa compreensão. Não é que você compreendeu, você teve esse conhecimento do Shastra. Eu como a carne dele e na próxima vida ele vai comer a minha carne. Me eat. Em inglês, né? Me eat. Eu como. Então por essa razão eu não vou comer mais carne. Compreendem? Antes de chegar na consciência de Krishna, você comia carne. Mas quando você veio e na consciência de Krishna e escutou Harikatha, a sua vida ela começou a se transformar, não foi? Agora vocês colocam um belíssimo dhoti, kurda, uma kurda igual os Vrajavasis. Essa kurda dos Vrajavasis. Essa kurda que o devoto está usando. É muito bela. Compreende? Você está usando a kurta que os Vrajavasis normalmente usam em Vrindavana. E os Vrajavasis, Panditas, eles colocam esse tipo de roupa devocional. Compreendem? Então agora vocês estão na consciência de Krishna. E sua vida começou a se transformar completamente. Transformou ou não? Então como que ela se transformou? Através da associação com o Sadhu, Sadhu Sangha. Sadhu Sangha, Harikatha. E assim a sua vida começa a se transformar. Mas se o Sukriti não estiver maduro e acumulado, talvez um dia você abandone tudo.
ou mesmo com alguma ofensa parada. Então a pessoa abandona tudo e vai para Maya, volta para Maya. Muitos devotos, por muitos anos, fazendo bhajana e sadhana, colocando tilak, japamala, receberam diksha, gayatri, e depois de alguns anos, talvez depois de 15, 20 anos, abandona tudo e novamente volta a comer carne, peixe, cebola. Vocês já viram? Então, por quê? Duas coisas. Falta de sukriti e talvez ofensa aparada. Então, são duas razões. Falta de sukriti e ofensas aparada. Como dou o exemplo do Srimad Bhagavatam. Saubhadrisha, ele realizou duras austeridades nas margens do Jamuna. Kaliarad. Por quanto tempo? Mais de 10 mil anos realizando austeridades. Mas ele cometeu uma ofensa aos pés de lótus de Garuda Mahabhagavata. Então ele abandonou as austeridades e desistiu de tudo. Antes ele era um brahmachari. Vocês já leram esse livro? Bhakta Bhakti Bhagavan. Tem uma belíssima foto nesse livro. Vocês já leram? Bhakta Bhakti Bhagavan. Tem uma imagem nesse livro. Gurudeva mencionou. Então, ele abandonou as suas austeridades. Por quê? Porque ele cometeu uma ofensa nos pés de lótus de Mahabhagavata. Garudya. Por essa razão, os desejos materiais vieram. Então ele casou com uma princesa. Dessa mesma forma, a alma condicionada, quando o sukriti, pela falta do sukriti, ou quando comete alguma ofensa aos pés de lótus de Guru e Vaishnava, novamente retorna a Maya. Jiva Goswami Pad, no seu comentário, ele explica sobre esse tópico. Vocês compreendem? Então, satsanga, sadhusanga. Sadhusanga, harikata. Então você vai compreender e ter esse discernimento do que é bom e do que não é. Aprendam esse verso. Sem a misericórdia do Senhor Ramachandra, não é fácil encontrar com o sadhu. E com a associação com o sadhu e sadhusanga, escutando Harikata, então você poderá ter esse discernimento do que é bom e do que não é. Sadhusanga. Então o tempo está acabando. 9 horas. Tomar café da manhã e às 11h30. Novamente Kirtan, Harikata, Mahaprasad. Então, tá bom, eu acho que ainda tem... se alguém tiver mais alguma pergunta, pode perguntar. Quem tem pergunta?
русском сначала, то потом будешь начать отвечать. Я слышал, что лекция Шилы Бхактивинода Тхакура, если хорошо, то есть сначала Бхакти приходит, а потом она приходит. Как может немного Ну, маленький вопрос. I heard in one Gurudev Harikatha, in Srila Bhaktivedanta Narayana Swami Maharaj Harikatha, he said, first Bhakti will come, then your anarthas will go. Would you please elaborate a little bit? Pode elaborar acerca da pergunta de que primeiro o Bhakti virá e depois os anartas irão embora. Então, Sukadeva Goswami Padre disse para Parikshit Maharaj sobre Palasuti, То есть речь идет о высочайшем sobre como Бхакти. ouvir Rasa Lila Katha, Палашрути. Palasyaruti. То есть ход слушания Раса Лила Катхи. Essa é a última conclusão de Rasa Lila Katha. Раса Лила Катхи. Mas esse Rasa Lila Katha deve ser ouvido do lábio de lótus de um Vaishnava exaltado de alta classe. Возвышенного, чистого саду и гуру. Não Sahadeya Sakibeki ou uma pessoa comum. Саджи, Сакибеки или какой-то обычной личности. Vishwanath Chakravarti Pad, ele explica Чего Вишнанат Чакраvarti такое? Объясняет это в этой шлоке. você precisa ouvir esse Rasa Lila Katha de um Vaishnava elevado de alta classe, Утам Махабхагавата. Uttam Mahabhagav. Compreende? Anushrunat. Deve Как нужно слушать? ouvir com fé firme. Шрадханвиту. Shraddhamnitu. Com fé firme. Mas qual tipo de fé? Это Атьянтики Atantiki Shraddha. Esse tipo de fé. Shraddha. Primeiro tem Shraddha, e depois Atantiki Shraddha. É uma fé inquebrantável. Esse tipo de Shraddha, de fé. Depois Anusunvat, você precisa ouvir sob a guia de Guru e Vaishnava. Anusunvat, então Anu significa incessantemente, repetidas vezes. Anu significa duas coisas. Anu Shrunat, sob a guia de Guru e Vaishnava. Гуру и Вайшнава. Anu Shrunat. Mas se você não ouvir Harikatha sob a guia e orientação de Guru e Vaishnava, Bhaktidev não irá se manifestar. И также Então, даже Anu Бхактивиданта. é assim, incessantemente, todos os dias, repetidas vezes. Anu Shrunyat. E quando você escuta esse Harikatha, então Shuddha Bhakti vai se manifestar em seu coração. Então todos os seus anartas, coisas indesejáveis, serão removidas do seu coração. Porque essa Rasa Lila Katha é o remédio mais elevado. Uma pessoa, se ela está assim para morrer, no leito de morte, e ela não consegue nem digerir um copo d'água, ela está para morrer. Se essa pessoa bebe água, ela coloca para fora, vomita. Выходит и сразу из его тела. И он его тошнит. И он A вот pessoa está assim no leito de morte. что врач дает ему? Какое лекарство? Então o médico vai dar o quê? Qual tipo de remédio? Vai lá e dá um ghee. Mas como é possível? A pessoa não consegue digerir nem água, como ela vai digerir o ghee? Mas se a pessoa está para morrer no leito de morte, Но
Então o ghee vai até o estômago dessa pessoa doente then maybe his stomach will be e talvez fortaleça como um remédio. A pessoa pode até morrer, mas vai fortalecer. Da mesma forma, o Rashla Katha is Rasa Lila Katha é o remédio mais elevado. so saying in Bhakti Paramati first. Então, primeiramente, Prema Bhakti vai se manifestar no coração e, em seguida, os anartas, eles vão todos embora. O significado geral é que se você realizar Bhakti, então os anartas serão removidos e Prema virá. But in this verse, Mas Goswami Pad, Sukadev Goswami Pad, nesse verso, ele disse que Bhakti virá primeiro, porém qualquer condição. Você precisa ouvir essa Rasa Lila Katha de quem? Uttam Mahabhagavata. Uttam Mahabhagavata. Pratilabha Kamam. And it is a Pratilabha Kamam. All his anarthas. Então todos os anartas são removidos do coração. First Prema Bhakti will Primeiramente, Prema Bhakti virá. Darkness will go away, then A light will come. escuridão vai embora e quando a luz vem, a escuridão vai embora. Vocês entendem? Quando a luz vem, a escuridão vai embora. First light Primeiro a luz vem e em seguida a escuridão vai embora. the rays of sun Os raios do sol entram num quarto. then darkness go away. Então a escuridão vai embora. But here in this verse, Mas aqui nesse verso é explicado dessa forma. full of anartha. O coração está cheio de escuridão, de anartas. Mas como é possível Prema Bhakti se manifeste ali? Well, this is a topmost medicine. Então esse é o remédio mais elevado. Chinta Sakti is here. A Tinta Sakti. Rashla Katha is very powerful. Chinta Sakti. Rasa Lila Katha é muito poderoso. A Tinta Shakti tem muita potência. Shakti. Por essa razão, Bhakti Param Bhagavati Pratilabha Kamam. Here is this word also. Pratilabha Kamam. Kamatmika Bhakti will come. então primeiramente Kamatmika Bhakti virá. Kamatmika. Sambandhatmika e Kamatmika. Nanda Yashoda, Subal Siddham, eles têm amor e afeição por Krishna. É chamado Sambandhatmika Bhakti. Их бхакти это самбандатмика бхакти, основана на знании о взаимоотношениях. So one is Samandhatmika Bhakti, another Então, is called Sambandhatmika Bhakti e a outra é Kamatmika Bhakti. Kamatmika Bhakti. E Kamatmika Bhakti se manifesta no coração das Vraja Gopis. Проявляется в сердцах Враджагопи. Then again Kamatmika Então, Bhakti novamente, divided into Kamatmika Bhakti é subdividida em mais duas classificações. Bhavichatmika Bhakti, or another is called Sambhavichamika. Татат Бхавичатмика бхакти и Tata Самбхачамай. Bhavachamik e Sambhogachamik. Lalita e Vishaka, Sambhavichamika. elas são chamadas Их Sambhog бхакти это Самбхог и Чамай Chamai бхакти. Bhakti. E as Manjaris А манджари, Bhavichamika, they have one tradition. их бхакти são chamadas de Татат Tata Бхавичамай. То есть Bhavachamai это Bhakti. направлено Шимати Радику, всегда следует по стопам. So this type of prema will Então, esse tipo de prema se manifesta no coração. Paran Bhakti, Paran Bhagavati, Pratilabha Kamam. And Prema Bhakti highest. Prema Bhakti. И высочайшая Татат Бхавичамай бхакти O проявится в сердце. Prema Bhakti, Tata Bhavachamai Bhakti, o Bhakti mais elevado vai manifestar. Primeiramente, Prema virá e então toda a luxúria e raiva irão embora, irão abandonar o coração. Normalmente nós falamos, se você praticar Bhakti, então todos os anartas serão removidos do seu coração. Shraddha, Sadhusanga, Vajanakriya, Anartha Nivriti, Anishta, Richa, Shakti, Bhavi, Према Prema. приходит в сердце. Mas Rasa Lila Katha, Но в случае с Рашами, как такой, говорит, quando você escuta Rasa Lila Katha если вы будете слушать de Uttam Mahabhagavata, um Vaishnava exaltado de alta classe,
Вначале приходит према бхакти. Then honor feeling. А потом Então, все os наши anartas são removidos. Because this Rasa Kata Porque essa is Rasa Lila Kata é muito Она poderosa. очень могущественна. A Tinta Она Sakti заключает в себе está lá, Атинта nessa Шакти. Rasa Lila Kata. potential. É uma potência энергию. inconcebível, incrível. And what is called Parshamani. Как Спаршамани. Assim como Spachamani. Он Spachamani. заключает в себе Атинта Шакти. A Tinta Shakti está lá. Iron Quando transfer a pedra dos desejos toca o ferro, esse ferro se transforma em ouro. Como é possível? Porque a Tinta Shakti está lá, essa potência. but touchstone not transfer in gold. Mas a pedra dos desejos não se transforma em ouro. But touchstone Mas ela toca the iron ferro e o ferro se transforma em ouro. A Tinta Shakti. so Mahaprabhu gave Por essa razão, Mahaprabhu deu 3 exemplos inconceivable potential. dessa potência inconcebível do Senhor Supremo. Непостижимой энергии Господа. Мани, мантра и аушадья. Mani, Mantra e Мани это Aushadya. вот такие вот драгоценные камни, как философский камень. Mantra, Chanting this mantra. você canta os santos nomes, perdão, você canta Gopala Mantra. Also need many kinds of herbs. Аушадья это всевозможные целебные травы. They have the inconceivable Они в potential. себе Então, заключают já possui непостижимую a sua энергию. potência inconcebível, incrível. So inconceivable potential. Essa potência inconcebível está lá no Rasa Lila Katha. Это непостижимая энергия. But the second verse is what he says. Mas no segundo verso, o que diz? You listen Rashila Katha. Слушайте, Se você ouvir Rasa Lila Katha, mas você não deve imitar Krishna. Имитировать Кришну. You listen Rashila Katha. Você pode ouvir Rasa Lila Katha. After not saying you don't listen. O Shastra não diz não escute. Listen Harikatha. Ele diz escute Harikatha. Escute Rasa Lila Katha. But should not Mas você não deve imitate. procurar imitar, tentar imitar. Vocês compreendem? Imitar. Ah, Krishna realizou a dança da raça com as golpes, então eu também vou fazer a dança da raça. There is the offense. Isso é ofensa. Saying nahi to samajari jatu manasati janista. Jatha vinasati acharan moja jatha rudra abdija visham. Shivji, he drank the Shivji, poison. ele bebeu o quê? Veneno. But Shivji, he became not sick enough. Mas ele não ficou doente, nem morreu, nada. Ele segurou o veneno na sua garganta. Porque ele é Uttam Mahabhaga. Da mesma forma, aquele que não chegou no estágio de Shivaji e pensa, ah, eu também vou beber veneno. Então, essa pessoa vai morrer. Krishna realizou a dança da raça, mas não tentem imitar. Ah, eu também vou fazer a dança da raça. Isso é ofensa. Harikatha, escute Harikatha. Você pode ouvir Rasa Lila Katha. Mas de quem? Uttam Mahabhaga. Se você não ouvir de Uttam Mahabhaga, se você ouvir Rasa Lila Katha daquelas pessoas contaminadas com Maya, então o que vai acontecer? A sua luxúria e a sua raiva vão aumentar. E reações negativas virão. Por essa razão, aqueles que falam Rasa Lila Katha como por essa razão, tenham cuidado com aqueles que falam Rasa Lila Katha sem ter a qualificação, como o Sadia Sakidaki. Por essa razão, Rupa Goswami Pad, ele explica passo a passo. Shraddha, Sadhusanga, Bhajana Kriya, Anartha Nivritti, Nishtha, Ruchi, Asakti, Bhav e Prema. Sequência. Он последовательно объясняет эту последовательность. Это Сиддha Pranaya. É chamado Siddha Pranaya.
Manjari Baba, you are getting. Babaji pode chegar e dizer, ah, só vem aqui que eu vou te dar o seu Siddha Pranalya. Какая у вас сидадея? Ah, você é uma Manjari. Radha Krishna Lila, or is it Какая how- манджария? И вы будете медитировать на Рада Кришна Лилу. Você é uma Manjari na Radha Krishna Lila. So, no? Нет. Então não. Huh? Take it. Passo a Вы должны passo. идти шаг за шагом. I'm in the stage of Asatya Bhav Dosha. Isso é somente no estágio de Asakti e Bhav Dosha. То есть вначале нужно зайти хотя бы на уровень асакти или бхава доша. Then you meditate Então você vai meditar Можете медитировать no на Senhor. Господа, на его Аштакалия Лилу. em Ashtakalya Lila. one devotee asked to Um devoto perguntou para Srila Gurudev Narayana Goswami Maharaj. He told Gurudev, Ele disse, "Can I meditate on Gurudeva, Kali Lila?" eu posso медитировать на Аштакалия Лилу? meditar em Ashtakalya Lila? One Kali Lila. E Gurudeva disse, ah, eu ouvi somente uma Kalya Lila. А ты упоминаешь Аштакалия, а Não, mas eu quero Ashtakalya Lila. He done in the woods of A Krishna, ele dançou assim na cabeça de Kalya, a serpente. you want to 8 Kali Lila. Agora você quer 8 Kalyas, 8 serpentes? Disse Gurudeva. If you are not in the stage of Se você não está nesse estágio de Bhav e Prema Dosha, or if you imitate e você tenta imitar Ashtakali Lila, then Ashtakalya Lila, então automaticamente sua vida vai acabar. будет закончено. follow in Navan Yari. So very carefully. Поэтому будьте Então, очень muito cuidado. осторожны. Chant holy names. Cantem os santos nomes. Namaruchi, your taste will come. Namaruti, e então o gosto pelo cantar dos santos nomes virá. 64 rounds. Todos os dias cantem 64 voltas. Круга святых имен. Servicing Guru and Vaishnava. Sirva Guru e Vaishnava. Learn Shastra, knowledge. Aprenda Shastra, o conhecimento das escrituras. Знание Писаний. Então, pouco a pouco, passo a passo. Шаг за шагом это придет. Not chanting holy names. Agora, não canta santos nomes e quer Ashtakalya Lila. Listen to Manjari's Katha. Ou vai ouvir o Manjari, o Kata de Manjari. Katha many times. Ah, Gurudeva, eu já ouvi esse Kata de Beraswarupa Roy, Krishna Radhadasa várias vezes. Vamos ouvir Manjari Lila. Não, então pouco a pouco vai ouvindo e limpando todos os anartas do seu coração. Understand? Compreende? Понимаете? Esse é o processo. Follow in Navan Yari. Налаки. Now take breakfast. Принимайте Agora завтрак. tomar café. After 2 hours. Depois de 2 horas, Again start Kirtan. Вновь начинайте novamente киртан. Kirtan, Kirtan, Harikatha, Kirtan, Harikata, Харикатха. Mahaprasad. Mahaprasad. Then again 6 o'clock now. Okay. E novamente às 6, вечера. Start Kirtan. Там начинайте киртан. 7:30 to Arati. 7, 7 e meia, Arati. Пройдем арати. Then Então, Harikata. Потом опять харикатха. И просто Então, Prasad. good enough. хорошо. Bom ou não? Follow in Good program. Шила Гурудева ки, да. Tattva Siddhanta. Все должны Tattva изучать Siddhanta. Tattva Siddhanta. Jai Gurudev.